Restaurando a família, um tema muito sério, um tema muito importante, muito oportuno e muito desafiador. E eu quero convidá-los a abrir um texto que nós costumamos abrir para falar para casamento, para novos casais que vão se ingressar na vida. E eu quero convidar você a abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós fazermos a leitura no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você até o verso 8, a parte A. Tá bem? 13, 1 ao 8, a parte A apenas do versículo, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Juntos, a parte A do 8. O amor. Só as irmãs, vamos lá? Só os varões. Todos juntos. Amém. Glória a Deus. Já foi orado, nós tomamos posse. Vamos refletir juntos nesta noite. O desafio de cada um de nós é poder, com a graça de Deus, manter a nossa família no altar, restaurada, abençoada por Deus. Mas na caminhada nem sempre é assim. E é por isso que nós estamos aqui para juntos pensarmos sobre a restauração da família. Queridos, nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu não sou pessimista e nem profeta de desgraça, mas a Bíblia diz que muitas coisas iriam acontecer antes da vinda do Senhor. E nós estamos vendo tudo acontecendo. Estes dias são trabalhosos. Como vaticinou o apóstolo São Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 4. Ele diz lá assim: nos últimos dias, sabem, porém, isto: sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quando você faz um panorama rápido do mundo onde nós estamos vivendo, da nossa sociedade, nós vemos essa realidade. E como nunca antes, queridos, a família tem sido atacada de todas as formas, com todas as armas malignas possíveis. Valores que são fundamentais na família são deixados de lado, são abandonados. Por quê, pastor? Porque a sociedade em que nós vivemos, ela experimenta, queridos, uma crise de ética de todos os tempos. E aí nós olhamos para a nossa sociedade, o que é certo é tido como errado, e o que é errado é tido como certo. Enquanto o que é errado é aceito como se fosse tudo bem. E nós vemos isso do alto escalão da liderança do nosso país, vamos falar daqui, e que vai abrangendo todo o demais. Quando é que a família precisa de restauração? Se nós vivemos numa sociedade que tudo que é certo parece antiquado, e isso tem afetado a família, o lar, eu faço uma pergunta para os irmãos. Como família, para nós caminharmos no meio de tudo isso não é fácil. E como é me dado um tema assim profundo, muito sério, eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui. Se Deus deu ao anjo desta igreja um tema para ser desenvolvido cada quinta-feira, e os de hoje é restaurando a família, quando é então que a família precisa de uma restauração? Quando é que eu posso olhar, pastor, para a realidade da minha família e dizer assim: precisamos ser restaurados? Quando? Eu vou citar apenas algumas aqui para você poder pensar comigo. E para eu entrar diretamente naquilo que eu quero falar contigo hoje. Quando é que a família precisa ser restaurada ou precisa de restauração? Quando a família perde coisas que são de valor essencial. Quando ela perde coisas de valor essencial na vida, como família. Por exemplo, quando o entendimento dentro de casa morre. 2, quando a comunicação, o diálogo dentro de casa morre. Quando é que a igreja precisa, a família precisa ser restaurada? Quando a gratidão dentro de casa morre. Quantas vezes nós não somos mais capazes de dizer para a esposa assim: obrigado, meu amor, pela gostosa comida que você fez. Nós pastores, não sei, mas eu estou tomando banho, quando eu chego lá no quarto, já está separada a calça, a camisa, a gravata, a meia, tudo certinho. E às vezes eu olho para ela e digo obrigado. Onde é que a família precisa ser restaurada? Quando a gratidão morre dentro de casa. Quando o respeito morre dentro de casa. Quantas famílias desestruturadas, que não há mais respeito, que não há mais gratidão, que a comunhão já morreu, já se foi embora.
Que mais? A família precisa ser restaurada quando a amabilidade morre dentro de casa. Quando é que a família precisa, pastor, ser restaurada? Quando a humildade morre dentro de casa. E quando se fala de humildade, irmãos, nós nos apegamos quando nós falhamos um com o outro. Isso se dá muito em casa, em família, em casal. Eu estou dando um estudo, uma campanha, estou fazendo lá na igreja, sobre a busca da cura para as feridas da alma. E eu fiz uma pergunta aos irmãos, numa das quartas-feiras, como a de ontem. Fiz uma pergunta para eles, disse assim: quem aqui nunca dormiu de costas um para o outro? Ouvi umas risadinhas, mas ninguém respondeu nada. E eu disse para eles assim: não porque você queria ficar mais tranquilo, não. Você simplesmente virou as costas porque você não estava bem, estava ferido, estava triste, estava ressentido. E aí então, a humildade faltou para cumprir as palavras do apóstolo Paulo, que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Quando é que a família precisa de restauração, meus irmãos? Quando a alegria morre dentro de casa. O marido não sorri mais, a esposa não sorri mais, todo mundo agora é sério. Não se tem mais alegria. Quando é que a família precisa ser restaurada, pastor? Quando o culto doméstico morre dentro do lar. Eu visitava uma ovelha minha esta semana e eu disse para ela: as maiores vitórias que a família tem é quando pratica culto doméstico. É quando nós paramos 10, 15 minutos, não precisa mais que isso. E nós lemos a palavra, nós compartilhamos e nós oramos. Deus ouve do céu e restaura, conserta o que está errado, restaura o que está quebrado e nos dá a vitória no nome de Jesus. Olhei para ela e disse: no lugar de murmurar, de reclamar, meu marido é isso, meu filho é aquilo, ore, porque Deus é o Senhor que trabalha através da sabedoria da mulher dentro da sua casa. E digo mais: quantos homens são livres das gatunas aí da rua? Porque a mulher ora, porque ela clama, porque ela cumpre o seu papel de mulher sábia dentro de casa. E Deus guarda as nossas vidas. Queridos, nós lemos um texto muito profundo, onde o apóstolo São Paulo está ensinando princípios basilares para a igreja, para a vida cristã, para o nosso dia a dia. E eu estava pensando sobre esta realidade, e eu quero compartilhar com vocês algumas lições. A minha oração é que essa campanha fortaleça os nossos relacionamentos, que essa campanha una os casais mais ainda, una as famílias, os irmãos, as irmãs, e que de fato o amor de Deus derramado em nosso coração jamais acabe. Que passe todas as coisas, mas que o nosso amor permaneça a partir da família. Lá no versículo de número 13, diz que assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
quando eu pensava sobre restauração da família, eu comecei a pensar então sobre amor. Porque só o amor, meus irmãos, pode sustentar a família, o lar. Só o amor pode levar a consertos na nossa caminhada. E aí então eu pensei sobre esta verdade que Paulo escreve aqui. E eu quero fazer uma pergunta aos meus queridos irmãos nesta noite, que é a seguinte: que palavra você definiria ou usaria para definir o seu modo de vida? Que palavra você usaria para definir o seu modo de viver? Pense, não precisa me responder não, mas pense. Que palavra definiria o seu alvo de vida? Sucesso? Felicidade? Conforto? Segurança? Onde nós estamos aí num mundo tão difícil. Ia saindo de casa, tinha um rapaz na esquina lá com celular, sem camisa, para lá e para cá. A gente até peca, porque pensa que já é um ladrão. Meu bairro está perigoso, não sei o de vocês. Mas será que definiria a nossa vida a palavra segurança? Ou reconhecimento? Ou para quem gosta de shopping center? Quem sabe, sei lá, divertimento, lazer? Ser conhecido, ser aprovado? Que palavra você definiria o seu modo de viver? O alvo de sua vida? Por que, pastor, o senhor faz esta pergunta? Sabe por quê, irmãos? Porque a maneira que você responde essa pergunta define o seu princípio de vida. Define o princípio determinante de sua vida. O mais interessante é que todos temos um princípio determinante. Todos nós. E essa regra dominante é o seu referencial de vida. Sem dúvida. Mas qual deveria ser então o princípio dominante de nossas vidas? Que palavra nós poderíamos dizer assim: esta aqui, pastor, define o alvo da minha vida? Qual deveria ser o alvo então de cada cristão, de cada servo de Deus, de cada família? Lá no versículo 1 do capítulo 14 da mesma carta que nós lemos, diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Essa é a versão da Bíblia Viva. De tudo que Jesus ensinou, esse é o valor mais importante sobre o qual você, eu, toda a humanidade deveria construir sua vida. Qual é? O amor. Queremos, queridos, hoje pensar juntos com Paulo sobre esta verdade. Porque eu acredito que a partir desse princípio, deste ensinamento, nós vamos descobrir juntos porque o amor é o maior valor da vida. O mais importante de todos. E o que é que isso tem a ver com a restauração de família, pastor? Como é que o senhor pode me explicar que isso pode me levar à restauração do lar, da família, de nossas casas? Vou lhe mostrar aí algumas lições. Primeiro, Paulo ensina a igreja, e este ensinamento chega até nós. E o apóstolo Paulo então nos ensina que o amor na nossa vida precisa ser prioridade. Diga comigo assim: o amor
precisa ser prioridade na minha vida, na minha família, na minha igreja. Você pode dar glória a Deus? Pode? Amém? Então Paulo mostra em primeiro lugar a prioridade do amor. Se você não fechou a Bíblia, observe aí o versículo de número 1. Se fechou, abra de novo. Aonde, pastor, nós vamos ver aqui restauração. Já já nós vamos chegar lá. Vamos pensar juntos. A prioridade do amor. Primeiro, versículo de número 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Diga comigo assim: sem amor, tudo que eu falo é ineficaz. A prioridade do amor está dentro desta realidade. Sem amor, tudo que eu falo não tem valor. Como diz Dr. Shedd em uma de suas mensagens, ele disse assim: seu aleluia, glória a Deus, amém, só tem sentido se for dito e expressado em direção à pessoa certa. Do contrário, não tem valor nenhum. Se tem direção e se o sentimento é verdadeiro, então devemos fazer. Paulo diz: não adianta, eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu não passo de um sino badalando ou de uma lata vazia fazendo barulho. Palavras sem amor são ineficazes, irmãos, vazias. Você pode conhecer uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, sem amor não vale nada. Antes de tudo, o amor tem que ser prioridade. Quantos de nós já não estamos apenas falando por falar? E isso tem corroído nossos relacionamentos. Mas eu dou graças a Deus porque Deus nos ensina e nós estamos numa campanha para aprender a colocar o amor no lugar dele. E todas as vezes que nós formos falar, falaremos de forma que o amor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Lembra de João e Maria? João e Maria eram noivos e João foi fazer uma visita para Maria na sua casa. Noivos, aquele imenso amor. E aí João estava lá com o futuro sogrão na sala, aquele maior diálogo. A Maria gritou lá da cozinha: Joãozinho, ô meu amor, faz isso para mim. E ele disse: o que é que eu não faria por você, Maria? Por você eu sou capaz de morrer. Ela disse assim para ele: você já falou tantas vezes e nunca fez. Às vezes, só falar. Sem amor, tudo que eu falo não tem valor. Por mais que nos nossos relacionamentos falemos, revelemos intenções, seja no lar, no trabalho, na igreja, seja onde for, irmão, se não for encharcado de amor, se torna vazio. As palavras se tornam ineficazes, porque a nossa linguagem, diz Deus, tem que ser amorosa, tem que ser banhada desse amor que vem do trono de Deus.
Irmão, nós vivemos uma sociedade onde o amor se foi, onde ninguém mais vive esta verdade. E nós, como igreja, precisamos continuar batendo, meus irmãos. Sim, as pesquisas aonde dizem que o melhor e mais abençoado lar são os cristãos, onde as mulheres são realizadas em todas as áreas, onde os homens são realizados em todas as áreas. Aonde? Nos lares cristãos. Porque lá existe o verdadeiro amor. Lá eu não sou empregada do meu marido, lá eu sou esposa, dedicada, mulher de Deus, que sei a minha função e faço com maior amor, porque o amor é aquele que supera todas as coisas dentro de casa. Sem amor, tudo que eu sei é incompleto. Por isso que o amor tem que ser prioridade. Que é isso, pastor? Veja o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba de todos os mistérios, de todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei. Eu posso ter dons. Eu posso ser cheio de possibilidades, de dons, de talentos. Se eu não tiver amor, não vale nada. Posso ser brilhante, posso ter uma mente brilhante, mas se não tenho amor, eu não sei nada. Posso saber tudo da Bíblia, ter versos memorizados de todos os livros da Bíblia. Posso conhecer todas as correntes teológicas e etc. Mas sem amor, eu me torno incompleto. Porque só o amor completa. Só o amor completa, meus queridos. E a Bíblia diz que alguns dos piores crentes que nós conhecemos sabem muito de Bíblia, mas não ama. Só conhecimento. E o apóstolo São Paulo escreve 1 Coríntios 8, 1, parte C, dizendo assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Diga comigo assim: o mundo não precisa de mais conhecimento, mas sim de mais amor. Como disse o grande Charlie Chaplin, não precisamos de máquinas, precisamos de afeição e doçura. Isso me faz lembrar, irmãos, de um irmão evangélico que tinha um amigo que era espírita kardecista, porque se tornou ressentimento. E ele um dia chegou para ele e disse assim: mas rapaz, como é que você se torna alguém de uma religião dessa, que etc, etc. E ele então começou a fazer uma apologia. O colega dele olhou bem no fundo dos olhos dele e disse assim: escute, quanto tempo você me conhece? Ele disse: tantos anos. Quantas vezes você já almoçou e jantou comigo? Ah, perdi as contas. Quantas vezes você já passeou comigo? Ah, não sei. Ele disse: pois é, eu vivi todos esses anos ao seu lado. Fui com você para todos os lugares. Desfrutamos juntos do alimento cotidiano. Somos amigos. Mas você nunca colocou a mão nos meus ombros e perguntou para mim: está tudo bem? Como vai o seu interior? Você nunca quis saber dos meus sentimentos, das minhas crises emocionais, psíquicas. Você nunca parou. Sou hoje um kardecista, você sabe por quê?
porque conheci um rapaz que sentou comigo, colocou a mão no meu ombro e começou a perguntar sobre a minha vida, se importou comigo e então abriu seu coração e se dispôs a me ajudar. Agora é tarde, o amor que você diz ter não me alcançou, o conhecimento que você agora quer me passar, é tarde, porque eu já tomei uma decisão na minha vida. Irmãos, qual é a lição que eu quero passar para nós hoje à noite? É que nós devemos colocar o amor como prioridade. E tudo que nós tivermos, galgarmos nesta vida, seja secular ou espiritual, nós temos que convergir tudo para a glória de Deus. E o amor tem que ser base na nossa vida, em todas as nossas ações. Senão nós vamos nadar e morrer na praia. Deus quer nos praticantes desta palavra. E sem amor nós somos incompletos. É por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano e deixa uma crítica clara para o sacerdote e para o levita. O legalismo era mais importante do que um homem ferido à beira da estrada. Cumprir a minha responsabilidade lá embaixo era muito mais do que parar para um homem que estava ferido. Irmãos, nós vivemos uma sociedade às avessas, uma sociedade que trocou o amor por ódio, que trocou a educação pela violência, que trocou todos os valores da vida. E nós vivemos o tema de um dos livros de Silas Malafaia, inversão de valores. Nós vivemos hoje esta realidade. O amor agora não é mais base para a família, não é mais base, meus queridos, para viver uma vida que agrade a Deus. Não! Agora casamento é o seguinte, eu vou experimentar para ver se dá certo. Se não dá certo, eu largo e pronto, acabou. Sem amor, sou incompleto, posso saber muito. Você já reparou que o mundo todo está explodindo em conhecimento? Mas os homens estão vazios, se tornaram violentos, solitários e têm os seus principais problemas não resolvidos. Porque o amor falta dentro da sua vida, do seu lar, da sua casa, e ele está nessa situação. O amor tem que ser prioridade na nossa vida, porque sem amor tudo que eu creio é insuficiente. Veja o versículo 2, parte B, diz assim: e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Sem amor, queridos, tudo que eu creio se torna insuficiente. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, a Bíblia diz, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, pode amar a Deus que não vê, diz o escritor de 1 João 4,20. Nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão. Sem amor, tudo que eu creio se torna insuficiente na minha vida. E há uma grande confusão sobre o ser crente. Uma grande confusão. Um crente é aquele que deve crer nas verdades bíblicas, nas doutrinas. Ser crente, possuir determinadas crenças. Nós encontramos aí quem diz, sou crente. Por que você é crente? Porque eu creio em Deus. Sou crente por quê? Porque eu creio que existe um Deus. Só isso. Jesus revolucionou os seus dias de então e toda a história humana. Quando ele disse assim aos seus discípulos, aquele que ama, esse é meu discípulo. Como é que conhecerão que sois meus discípulos se vocês amardes uns aos outros? O amor tem que ser prioridade na nossa vida, irmãos. Dentro de casa, na igreja, aonde nós formos, o amor tem que ser prioridade. Senão tudo aquilo que eu creio se torna insuficiente. Ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes, de dizer assim, ô monte Santo Antônio, vá lá para o mar, e ele vai. Se eu não tiver amor, nada serei.
Cristianismo é um estilo de vida que emboca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, feriado, todos os dias. Nós vivemos o grande dilema, irmãos, da duplicidade. Na igreja ou em casa somos uma coisa, lá fora nós somos outra. Na igreja eu sou uma maravilha, lá em casa eu me torno outra pessoa. Mas Paulo escreve aqui e diz: olha, o amor tem que ser prioridade na vida de vocês. O amor tem que ser prioridade na nossa vida. Crer é importante, mas sem amor é nada. Fé é importante, eu preciso dela, tenho que exercer e cuidar dela, mas eu preciso do amor, porque sem amor nada serei. Paulo diz: o amor tem que ser prioridade na nossa vida, porque sem amor tudo que eu dou é insignificante. Aí você vê no verso 3 ele dizendo assim: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu me sacrifique em prol dos outros, do próximo, se não for por amor, perdi o tempo, dei a minha vida, acabou-se e não valeu nada diante de Deus. Sim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, diz o doutor Tiago. Alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé. Sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé com obras. Se eu não der a prioridade ao amor, eu posso fazer tudo, que Deus não vai receber nada. Esses dias eu disse para os meus diáconos, disse assim: o dia que Deus levantar um líder aqui na igreja, eu quero mostrar para muitos de vocês o que é servir e o que é ser diácono na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos o amor de Deus, nada é pesado para nós. Na casa de Deus, nenhum sacrifício seria grande demais que eu não pudesse fazer por Ele, pois Ele fez tudo por mim, entregou a sua vida, morreu em meu lugar, como propiciação pelos meus pecados. Sem amor, tudo o que eu dou não tem valor, fica insignificante. Paulo diz: o amor tem que ser prioridade. Prioridade na vida. Porque sem amor tudo o que eu faço é inexpressivo. Veja o versículo 3, parte B: e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A Bíblia Viva diz assim: e fosse queimado vivo por pregar o Evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor nenhum. O que o apóstolo São Paulo está dizendo para nós é: a restauração do nosso lar, ela está no seio da família, o amor verdadeiro. Aí esse vai trazer dentro da família a restauração que nós precisamos. É voltar ao princípio, é voltar lá no princípio aonde Deus nos ensinou que tudo tem que ser por amor, e esse amor verdadeiro. Quando nós paramos para analisar nossas vidas, às vezes nós ficamos envergonhados, porque nós nos deparamos com tantas realidades da nossa vida, que nós dizemos assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Não sei se você já ouviu contar a história daquele rei que adoeceu, uma doença grave, uma doença cardíaca. E então chamaram o médico veio, fez toda a sua consulta, examinou bem. Conclusão: meu rei,
Para que o Senhor continue vivendo, nós precisamos de um transplante. Um transplante de coração. Então o rei chamou um dos seus súditos e disse: olha, a circunstância é assim, assim, assim. Eu quero que você reúna todo o meu reinado e você passe para eles a situação. Convoca todo o reino, traz todos ao palácio. E o arauto do rei, lá da sacada, ele grita bem alto a todo o povo reunido. Muito sábio ele. E ele gritou: quem ama o rei aqui? Todo mundo, ei. Quem está disposto a dar a vida pelo rei? Ei. Então eu vou fazer ciente a situação da saúde do rei. O rei precisa de um transplante de coração. E para que eu não seja rígido aqui na escolha e você venha reclamar. Vocês estão vendo esta peninha aqui na minha mão? Toda a multidão, sim. Então ele disse: eu vou soltar ela daqui de cima. E na cabeça de quem ela pousar, esse dará a sua vida pelo rei. E ele soltou a peninha. E o vento soprou e ela vem. Bonita, voando. E vai descendo, descendo. E ela foi para pousar na cabeça de um deles. E ela foi para o outro lado. A peninha deve estar voando até hoje. E o rei morreu. Que lição eu tiro com você dessa história? É o que Paulo está dizendo aqui. Qualquer atitude que eu fizer, ainda que eu dê a minha própria vida para ser queimada a favor de outro, se não for por amor, nada disso tem valor. Eu amo, mas na hora de exercer o amor, acabou-se. Como vai o seu lar? Como vai a sua família? Como vai lá dentro de casa? Alguém já disse que amar é uma decisão. Você decide amar. Você decide amar e acabou. Quantos de nós aqui não chegamos para certos casais, particularmente diz assim: minha filha, você estava cega quando resolveu namorar esse rapaz, ele é muito feio. Ela diz: feio para a senhora, mas para mim é a joia rara. Porque ela decidiu amar. Esses dias eu encontrei um casal na rua, um morenão lá em cima e uma loirinha lá embaixo. Eu disse: o amor é algo extraordinário. Decidi amar e eu rompo todas as barreiras. Isso tem que acontecer lá dentro do lar da família. Nós precisamos restaurar o amor dentro de casa. Tudo que eu fizer lá por amor, Deus vai ver, vai estender a mão e vai restaurar para a sua glória, para a nossa alegria e para a edificação da sociedade e da igreja. O amor, acima de tudo, deve dirigir a nossa vida. O amor deve conduzir a sua vida. Amar é uma decisão. É algo que você diz.
Não. Amor é algo que você faz. É uma decisão. Amar não são palavras, são ações. Eu lendo um artigo de Luciano Subirá, fiquei com vergonha. Quando eu contei na igreja, eu não falei o nome do pastor, os irmãos pensaram que era eu, ficou tudo rindo. Vou contar para vocês. O pastor Luciano foi um dia no mercado fazer umas comprinhas assim, daquelas de última hora, sabe? E disse para a mãe: fica adiantando alguma coisa aí, que eu estou indo ali pegar o que está faltando aí, já vem. E aí ele, passando no caixa, ele olhou o troco, falou: preciso levar alguma coisa para minhas crianças e para a mulher. Aí ele olhou assim, viu aquele chocolatezinho, batom, sabe? Aí ele olhou para o dinheiro e disse: dá certinho 4, um para cada filho e um para a mulher. E ele comprou e foi alegre para casa. Chegou lá, deu para o menino, ele todo alegre, deu para o outro, deu para outro. Todo mundo alegre, comendo o batonzinho. Quando ele chegou para a esposa, ela pegou o batom, olhou assim, botou em cima da mesa e disse assim para ele: onde é que está seu amor? Aí ele parou e disse: que é isso, mulher? Trouxe com todo o carinho, todo o amor. Ela disse: não, você tem mudado. E mudado para pior. Mas por que, amor? Porque quando você me namorava, nós éramos noivos. Era Copenhague, era Ferreiro Rocher, era aquelas travessonas. Agora você vem com um batonzinho. A coisa está feia. E eu quero saber onde foi aquele amor do nosso namoro, do nosso noivado. O pastor parou, pensou e disse assim: eu queria ficar nervoso, dizer que ela não estava valorizando a minha ação. Mas depois eu pensei bem e disse assim: eu tinha e tenho condições de continuar dando para ela o que eu dava quando eu declarava todos os dias que a amava. E eu então fiz uma decisão na minha vida: vou resgatar lá atrás e vou restaurar a minha relação com a minha esposa no que diz respeito a essas mínimas coisas do dia a dia. E ele disse: a minha casa ficou muito melhor do que estava, a minha esposa voltou a sorrir melhor do que era, porque eu resolvi tomar uma atitude. Para nós homens, pode vir um batonzinho, não está nem aí não. Mas a mulher é diferente. Eu pergunto para nós homens aqui: quanto tempo faz que nós não damos uma olhada para ela se aprontando diante daquele espelhão lá e dizemos para ela assim: você está linda. Quanto tempo, irmãos? Às vezes ela se apronta e fica: passa para lá, passa para cá. Aí a gente não desconfia, ela diz assim: não está percebendo nada. Eu gastei seu dinheiro e comprei um vestido novo, você nem percebeu. Restaurando a família. Começa das mínimas coisas dentro da nossa casa. Se nós não atentarmos para as mínimas coisas, a família vai de mal a pior. O estado que a sociedade está, como a irmã falou no início, é porque a família não vai bem, irmãos. Eu tenho um menino de 9 anos, ele sabe mais do que eu quando tinha 15, na minha adolescência. Nós precisamos olhar para o amor e decidir. A nossa família precisa de um socorro.
E nós vamos gritar este socorro ao nosso Deus, que instituiu lá no princípio a família. E ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira. Graças a Deus que Adão passou vista em todos os animais e não escolheu uma macaca nem um elefante para estar do lado dele. Graças a Deus. E Deus então cria alguém parecido conosco, de nós saiu, para que nós pudéssemos ser completos. Agora ele quer que essa família seja louvor da sua glória, e nós vamos continuar crendo que Deus não só instituiu, Ele é o que sustenta, Ele é o que guarda e Ele é o que restaura a família. E eu creio que Ele vai tocar em nós nesses dias e vai mudar a nossa maneira de ser e de existir. E eu quero terminar, porque senão o pastor me prende, dizendo para você o seguinte: o amor é uma decisão que nós precisamos tomar. Tomar para colocar as coisas em ordem. Eu e você. Nós como homens, como pais, como maridos, nós precisamos voltar nesse princípio.